Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos estudando o Novo Testamento, mais exatamente o livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 em diante. Ah, Antes de iniciarmos a leitura do texto, quero lembrar você que todo domingo, a partir das 5 horas da tarde, estará disponível esse vídeo. E, por favor, se tem um botãozinho de joinha e de se inscrever e compartilhe esse vídeo com pessoas que você entende que querem conhecer mais de Jesus, querem entender mais a respeito das Escrituras, e mesmo que alguns vídeos fiquem um pouco mais longos, você pode parar durante a semana e voltar e estudar um pouco. Lembrando que o nosso pastor está estudando nesse exato momento o livro de Atos na nossa igreja, e existe o culto online e o culto presencial. Caso você não consiga acompanhar o culto presencialmente, você pode retornar ao canal do YouTube IBL Pampulha, onde que tem todos os nossos cultos acontecendo, seja ao vivo, quando for o dia, né? E também o histórico do culto. E você com certeza vai ser abençoado. Bem, nós vimos aqui que Jesus está falando a respeito do Evangelho do Reino. Ele começou a ensinar aos seus discípulos e ele se assentou e começou a falar mais detalhes do que em Mateus 4,17, que ele fala, depois que ele inicia o seu ministério, e ele já está ali em Cafarnaum, uma cidade marítima nos confins de Zebulon e de Naftali. Ele falou, e na realidade ele começou a ensinar a respeito do Evangelho do Reino, né? Ele começou a pregar a respeito e falava assim, versículo 17 do capítulo 4. Depois disso, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, a partir daí, ele começou a discorrer do assunto e dar uma visão do que de fato é o reino dos céus e o que de fato é arrepender-se, né? Então a gente começou a pensar, a ver melhor, a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças, né, o início do versículo 1 até o versículo número 12, fala de um perfil daquele que nasceu de novo, daquele que faz parte do reino dos céus, do cidadão do reino dos céus, e depois ele começa a falar das responsabilidades do versículo 13 ao versículo 17, desculpe, ao versículo 16, ele fala da responsabilidade daquele que nasceu de novo, de ser diferente no mundo, né? De ser sal, de ser luz e assim por diante. Chegamos num momento que ele fala algo a respeito das leis. E então Jesus começa a confrontar aqui aqueles ouvintes, e também nos confronta até hoje a pensar a respeito da lei, né? No caso, a lei, quando a gente falou aqui, era os 5 primeiros livros da Bíblia e também os profetas. E ele fala, a gente estudou isso, você pode acompanhar no vídeo anterior, que ele não veio revogar a lei. E ele fala também a respeito de aquele que ensina, cumpre e ensina, ele é considerado grande no reino dos céus. E aí nós fizemos uma menção que ele estava falando dele mesmo, como Messias, como escolhido. Não também só fazendo uma alusão a quem ensinasse isso. Mas enfim. Chegamos agora num momento muito crucial, onde que é legal dar uma visão mais ampla para que eu e você consigamos entender. Então Jesus ele falou a respeito de características, né? Ele falou o seguinte, primeiro ponto, né? Versículo 4 e 17, desculpa, capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Ele fala, ele pregava falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a desmembrar e dar uma visão muito mais ampliada a respeito disso. E aí ele começa a falar da lei do reino dos céus. Quando ele fala de lei, ele fala, e esse livro de Mateus é muito interessante porque ele tem um público específico, que é o público judeu. Ele está querendo chamar a atenção desses ouvintes para links na realidade daquele povo. Como um bom orador ou uma pessoa que fala muito bem e consegue trazer associações para ficar mais claro. E Jesus, como um bom mestre, ele conseguia fazer isso, né? Ele conseguia trazer o povo para dentro do contexto, e como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele queria, na realidade, tocar nos corações dos seus ouvintes,
para que eles conseguissem perceber qual era a profundidade e ao nível de que o reino dos céus que ele falou que era obtido através de arrependimento, ele devia de ter o arrependimento aqui que ele fala não é só simplesmente algo superficial, mas é algo que é seguido de atitudes e algo que é seguido através de demonstração, de ação. Então, quando nós falamos a respeito de lei na Bíblia, nós estamos falando das leis de Moisés, né? A lei é tudo aquilo que é relacionado aos 5 primeiros livros, mas existe o que eles chamam de decálogo, né? Que é o não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. E baseado no decálogo, Jesus toca os ouvintes judeus naquele momento para falar a respeito de uma nova realidade. Antes dele começar, ele fala o seguinte, que ele não veio para acabar com a lei, para extinguir a lei, mas para cumpri-la. Então Jesus, o Filho de Deus, o 100% homem, 100% Deus, ele conseguiu cumprir literalmente toda a lei. E com isso ele não aboliu, mas ele cumpriu e acrescentou, né, uma nova lei para nós, uma lei muito mais leve no sentido de não há necessidade de sacrificar animais, não há necessidade de nós atuarmos de forma demonstrando aquilo, executando da mesma forma que o povo de Israel fez no passado, levando animais para sacrificar, ofertas de cereais, etc. Mas era de fato agora uma lei onde que transcende simplesmente uma questão de caráter, né? Uma questão de você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer isso, mas ele começa a elevar o nível da lei de Moisés, não de como os escribas e fariseus, como ele fala no versículo 20 do capítulo 5, ele fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele está querendo trazer um confronto falando, olha, você deve guardar essa lei, mas você não deve ser religioso como tais, né? Você não deve ser alguém pesado, alguém que só foca em cumprir uma sequência de normas e regras e não entende que na realidade a sua vida deve ter um foco em obedecer e guardar as escrituras e os mandamentos que Deus nos mandou para que pudéssemos estar mais próximos dele. Na realidade, as leis elas têm um foco muito simples, é estabelecer uma boa convivência de uma comunidade. Por exemplo, se eu não tivesse uma lei que conseguisse me dar um limite daquilo que é minha propriedade e a propriedade de outra pessoa, possivelmente eu iria evadir o espaço da pessoa, eu ia invadir o espaço da outra pessoa, ao ponto de que a pessoa também pudesse trazer aquilo para nós. O decálogo, os 10 mandamentos, como nós conhecemos normalmente, ele veio para um povo que estava saindo de um perfil de escravidão e de falta de percepção do que era ser nação e fazendo com que eles tivessem limites. E aí você vai pegar Êxodo, vai pegar todo a trajetória Levítico, Números, e o povo tendo orientações a respeito. Você pode isso, você não pode aquilo, porque eles não sabiam, não tinham uma cultura de medicina, não tinham uma cultura de relacionamento e de liberdade. Então os 10 mandamentos, junto com todas as leis levíticas que Moisés foi fazendo com que os levitas auxiliassem o povo, e ali você vai ver nos 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm um intuito de orientar, principalmente a partir de Êxodo, quando literalmente o povo faz o êxodo, sai do Egito, da escravidão, e vai para a liberdade na Canaã, aquilo ali ele tem um foco de ensinar como se fosse um filho pequeno sendo ensinado como fazer. Olha, você pega a colher desse jeito, você agora escova os dentes, você agora não mexe na lagarta, que senão você vai se machucar. Ali você percebe como se o povo de Israel fosse alguém sem conhecimento, sem de fato, mesmo sendo homens e mulheres de várias idades e de gerações, eles não tinham a percepção de quem eles eram. Eles não tinham a percepção de viver em comunidade. E a lei
quando eu falo de normas e regras, ela tem como intuito de facilitar a convivência. Por exemplo, eu moro num condomínio. Se eu chegar e arrombar a porta do vizinho, eu vou ser preso, porque eu tenho o meu limite. Meu limite onde que eu não posso invadir a propriedade vizinha, eu não posso roubar. Muita coisa que nós temos na nossa vida hoje, pós-moderna, tem o peso e responsabilidade baseados nos 10 mandamentos. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás. São princípios. As leis no mundo em si foram baseadas, na sua grande maioria, principalmente na sociedade ocidental, foram baseadas nas leis mosaicas, que são inicialmente baseados nos 10 mandamentos. Falando isso tudo, a gente entende que quando eu sou alguém que chega numa cidade, por exemplo, eu saio da minha cidade, aqui do Brasil, e vou para os Estados Unidos, eu tenho que entender as regras e leis daquele lugar. Não adianta eu sair, por exemplo, daqui e é muito comum, se nós vimos um carro da polícia, nós brasileiros, se ele jogar para a direita, você geralmente ultrapassa ele e vai normalmente. Mas tem lugares, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, que se você ultrapassar uma viatura, você é multado. E ele vai te parar e vai ser multado. E outras situações muito parecidas. Quando nós vamos para um outro lugar, nós geralmente, uma pessoa normal, vai avaliar como é que se trata, como é que as pessoas se cumprimentam, como é que a pessoa pede uma refeição, como é que as pessoas se relacionam. Por exemplo, estamos num momento onde que as pessoas não se cumprimentam mais. Agora só, né, handshake, né? É só cotovelo, abraço, enfim. Mas se você parar para pensar, no Japão eles já não fazem isso, eles já se cumprimentam sem apertar as mãos. Em outros lugares também, dependendo da mão que você dá, você está ofendendo a pessoa. Então tem todo um contexto cultural, tem todo um contexto de vivência no lugar onde você está. Mas se você sair daqui do Brasil e for para a Alemanha e chegar na Alemanha e quiser pedir socorro, por exemplo, o Itamaraty, que é o responsável por esses brasileiros moradores fora do Brasil, ele vai ter uma embaixada naquele lugar. E essa embaixada na realidade, quando você pisa dentro dela, você está pisando em solo brasileiro. Muito interessante pensar nisso. Quando Jesus está falando para aquele povo, ele não estava falando para um povo só atentando a eles a respeito de leis que eles já conheciam. Ele estava trazendo uma realidade como embaixadores num tempo diferente, como um povo privilegiado de conhecer a lei do reino, não do reino de Israel, não do reino romano, não do reino grego, não, mas de fato a lei do reino dos céus. Ou seja, quando Jesus traz essas realidades, ele quebra paradigmas e mostra e revela para esse povo algo muito profundo que não era para ser vivido ali, não era para ser vivido somente naquele momento, mas era para ser seguido até que o reino dos céus fosse de fato obtido e vivido. Mas é uma questão muito delicada a respeito do o reino do céu já está sendo estabelecido, já foi estabelecido, será estabelecido. Não quero entrar nessa questão, mas eu quero trazer a menção aqui que imagina o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ensinando a pequeninos, pessoas não favorecidas, como nós estudamos nos vídeos anteriores, eles recebendo uma orientação, não de um servo qualquer, não de outra pessoa, mas o próprio Rei, aquele que estabeleceu essas regras e profundas regras e leis do seu reino. Ele se assenta, ou seja, ele se humilha, fica no nível do povo e fala ao povo, explicando a respeito de coisas tão profundas, com palavras simples, mas que cheias de poder para transformar aquelas vidas. Pensando nisso, Jesus traz a menção, as leis de Moisés, o Decálogo, e aplica uma nova realidade, como o homem que não só estava cumprindo a justiça, mas também
iria cumprir totalmente e teria também o papel de como um cordeiro mudo que seria levado aos seus assassinos, para que ao terceiro dia ressuscitasse e transformasse a vida daqueles homens e mulheres que creram e eu e você que cremos. Então, baseado nisso, eu vou ler o livro de Mateus 5, versículo 21, fala assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Digo-vos, porém, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Antes de eu falar a respeito do texto, a gente precisa ter uma visão completa. A gente está tendo a perspectiva de que Jesus está falando, ensinando para discípulos. E esse ensinamento, ele tem algumas divisões. Quando ele toca nessa questão, primeiro ele fala de características para entrar no reino, depois ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou seja, se o reino dos céus chegou e eu quero participar dele, eu tenho que me arrepender, ao ponto também que existe o outro momento que ele fala qual a característica, o comportamento daquele que é parte desse reino. Bem-aventurados que sofrem perseguições, porque até os profetas antes de vocês, e um monte de outras coisas a mais. Aqueles que são puros de coração, ou seja, aqueles que nasceram de novo e tiveram seu coração, ou seja, o lugar de contato com Deus, antes morto, agora é vivo novamente. Esses detalhes Jesus está falando ali. E aí a gente precisa ter uma noção que chegou o momento dele falar de como se procede um cristão, ou melhor, como se procede um cidadão no reino dos céus, seja ele no reino dos céus ou estando em lugares longe do reino dos céus. Por exemplo, como se vive, eu vivo hoje aquilo que um dia, não vivo hoje porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vivo hoje do jeito que Jesus falou para que eu vivesse, porque eu sei que essa é a postura de um embaixador, ou seja, alguém que faz parte de um reino e é encaminhado. E esse embaixador, ele vive em terra estranha, ele vive em um lugar que não é a sua terra, ou seja, como Paulo afirma, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos em um lugar que não é nossa casa. Esse mundo não é nossa casa, mas nós estamos vivendo na lei do reino dos céus, na lei, numa vida de arrependimento, para que possamos chegar a concluir essa vida que estamos aqui nesse plano terreno, e quando quando morrermos e formos para o outro plano, nós termos a possibilidade de desfrutar as regalias do reino dos céus. Pensando nisso, assim como alguém que vai para um outro país e vive naquele país, recebe o salário não daquele país, ele recebe o salário do seu país de origem, ele também entende que aquela lei que ele recebe, ele não recebe para viver diferente, mas ele mesmo estando num país diferente, ele vive segundo as leis do seu estado, do seu reino. E é isso que Jesus está ensinando para esse povo. Vocês, povo de Israel, estão vivendo agora aqui em Israel, Palestina e em lugares diferentes. Mas o que eu estou falando para vocês não é desse lugar, mas é de um outro lugar. Mas antes de vocês chegarem naquele lugar, que já serão seus através do arrependimento, vocês devem seguir as leis, vocês devem andar como se já vivessem naquele lugar. E isso é que a igreja largou por muito tempo e acontece com muita facilidade. Nós vamos caminhando e vivendo, estamos em um lugar que não é o nosso lugar de fato de destino, mas nós priorizamos viver como se fôssemos iguais a todo mundo. E Jesus está trazendo essa realidade. Ele fala, vocês conhecem os 10 mandamentos, mas eu quero trazer um outro nível de lei para vocês, porque essa lei ela não vai ser corrompida, ela não vai passar antes que se cumpra. E existe, nessa perspectiva de saber quais eram as leis, e essas leis são extremamente obrigatórias aquele que é denominado cristão, ou seja, um Cristo pequeno. A gente precisa entender que essas leis transcendem a lei de Moisés. Então, quando você pega
Mateus 5 em diante, ele começa a falar a respeito de leis comportamentais, ou seja, como eu, como alguém que é cidadão do reino dos céus, tenho que me portar, além de ser diferente, como eu vou ser diferente? E ele vai num nível muito profundo, trazendo a realidade, por exemplo, a respeito do assassinato, como sou, vou viver relacionado ao assassinato, que Moisés falava a respeito do assassinato e o que Cristo, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, demonstra de fato que é assassinato, além daquilo que é o literal. Porque Moisés falou a respeito muito de literalidade, ou seja, um povo que não sabia o que era ser povo e de fato tem que aprender. Opa, não mete o dedo aí na tomada, senão você vai se tomar choque. Outra coisa é você, baseado no que é o choque, baseado em todas as premissas, você consegue entender e absorver de uma forma mais ampla outras realidades e outras leis. Por exemplo, não é porque, por exemplo, sempre houve a energia elétrica, mas em algum momento alguém conseguiu entender os conceitos e aplicar esses conceitos. Não é porque eu sou ignorante a um determinado assunto que ele não existe. Não é porque eu sou ignorante a uma determinada lei que ela não existe. E se eu posso até me valer no direito da minha ignorância, mas a minha ignorância mesmo assim não me exime da responsabilidade como homem naquele lugar. É a mesma coisa no reino dos céus. Se nós não podemos cobrar de alguém que não nasceu de novo, atitude de pessoas que nasceram de novo. Se eu não posso cobrar do meu irmão se ele não tem uma porção de fé talvez igual a minha, ou ele não pode me cobrar porque eu não tenho a porção de fé igual a dele. E entendendo isso, nós vamos convivendo como igreja. E aí Jesus começa a tocar em assuntos, e são 8 temas principais. Eu vou falar de 2 agora, e nas outras aulas eu vou falar de mais outros, que é a respeito, vou falar muito rapidamente aqui. Quais são as leis dos reinos dos céus? Elas são obrigatórias para todo cristão e elas transcendem, ou seja, a lei de Moisés é a base para que ela vem para ser executada de algo de forma superior. Então a gente tem orientações a respeito do que de fato é assassinato, baseado em Moisés e na lei de Jesus, na lei do Cristo, a respeito de restituição e na oração, a respeito de questões civis, a respeito de adultério, a respeito de divórcio e novo casamento, a respeito de juramentos, a respeito de retaliações, as atitudes que eu tenho quando acontece algo comigo, e a respeito do que de fato é amor. Né? Então, são esses 8 temas principais, e nós vamos falar de 2 agora. Nós lemos a respeito de que é o seguinte, do versículo 21, 22, assim: quando ouvides que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer um que matar será juízo. Eu, porém, ou seja, Jesus falou, essa é a lei de Moisés. Mas porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser, louco, será réu do fogo interno. Não há problema de você se irar, não há problema de você se irritar. Tem algumas denominações que acham, e até pessoas que leiam isso e entendem como se fosse algo sem noção. Não posso nem ficar nervoso. Deus se interessa na sua personalidade. Ele só não se interessa na sua falta de caráter, ou na minha falta de caráter. Deus, ele se interessa demais por aquilo que você pensa, por aquilo que você constrói, por aquilo que você sonha. Deus se interessa nos pequenos detalhes da sua vida. Só que existe um pequeno porém, que é o seguinte: se você se exime da responsabilidade dos relacionamentos, você na realidade está vivendo uma bolha, e nós somos seres relacionais. Quando Moisés fala para um povo que não sabia ser povo, não ser nação, falando o seguinte: olha, você não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Esse juízo depois ele discorre a respeito qual seria. E aí depois a gente vê olho por olho, dente por dente. Se o cara matar faz isso, se o cara fizer aquilo, faz aquilo outro. Tem toda uma regra de detalhes. Mas Cristo está falando aqui, empregando, baseado na lei de Moisés, algo um pouquinho mais além, que é: isso aqui vale porque é literal. Contudo, eu falo que se no seu coração você intenta algo ardiloso contra o seu irmão, você também
está praticando a mesma coisa como se você tivesse pegado uma faca, pegado um martelo, ou seja o que for, e praticado um crime. A questão aqui é que quando você para ler Efésios 4, 26 a 27, é algo muito profundo, que fala o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem andeis não deis lugar ao diabo. Quando nós paramos para avaliar e lembramos de um texto do Antigo Testamento que fala a respeito de Caim e de Abel, que dos irmãos foram oferecer sacrifício, e aí Caim mata Abel depois. Por quê? Porque o coração dele não está alinhado com uma realidade que é simples. Cara, se eu vou entregar algo a Deus, por que eu vou entregar talvez alguma coisa que valha, seja relativamente muito boa? Diferente de Abel, ele colocou no seu coração em dar o melhor daquilo que ele tinha. Enquanto Caim, ele invejou no seu coração e intentou contra o seu irmão e falou assim: não, peraí, eu dou aquilo que eu quero e aquilo que eu quero está muito bom e está errado, inveja. Aquilo já estava no coração do homem, aquilo já estava incutido no espírito, na alma do homem, né? Então, quando a gente para pensar, faz muita menção quando Deus fala para Caim, foi o seguinte: olha, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Ou seja, não há problema, querido e querida, nós ficarmos brabos, nós ficarmos nervosos. A questão toda é saber a que nível podemos levar essa ira, essa raiva, esse ímpeto. E aí é lindo ver que as escrituras elas se autocompletam. Em Gálatas 22, 23 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que lindo. O maior dos mandamentos é de fato o amor. E nesse caso, é muito, muito profundo, ele fala que, como um gomo desse fruto do Espírito, a gente precisa ter o domínio próprio. O domínio próprio é eu mesmo querendo executar, eu já cortei o fruto antes dele nascer. Antes dele virar semente, eu já podei ele. O que acontece? A Bíblia compara fruto e obras da carne. O fruto, a gente não vê a árvore fazendo força lá. Vai nascer. Vai nascer agora uma manga. Você não vê a árvore fazendo força. Porque na realidade é natural nascer um fruto de uma árvore. Mas você pega alguém fazendo uma obra, levando um carrinho de mão. Ele transpira, ele sua, ele fica desesperado, ele cansa. Porque é essa a intenção. Aquele que nasceu de novo e vive como um cristão carnal, aquele que decide por si mesmo, ele vive nas obras da carne, na força do braço. E a Bíblia diz a respeito daqueles que confiam na força dos braços ou na força dos cavalos e seus cavaleiros. Nossa esperança tem que estar e nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Quando Jesus traz isso aqui para aquele povo e também traz para a gente, ele está querendo demonstrar, dar uma perspectiva. Foi o seguinte: Moisés falou para que vocês entendessem que um assassinato literal era de fato importante, e é de fato importante ser cortado, ser tratado, porque iria acontecer e acontece. Só que no coração de vocês é onde que nasce todo o princípio de ruindade, todo o princípio de avareza, de situações ruins. E não só de avareza, né? Na realidade, o intento começa no coração. Aquilo que nós fazemos, na realidade, é o resultado do que está lá dentro. Ou seja, se seus olhos são luz, todo o seu corpo será luz. Mas se ele for trevas, todo o seu corpo será trevas. É isso que a Bíblia nos fala. Então, quando Jesus está trazendo aqui, ele está confrontando e trazendo um outro nível, um outro patamar na lei de Moisés, e até um nível mais hard, mais pesado, no sentido assim: olha, vocês não... Imagina,
para aquele povo que estava deparando lá com os soldados romanos, com o vizinho que estava apoiando. Por exemplo, o próprio Mateus era um cara que era um judeu, né, e estava servindo a um estado diferente. Resumindo essa brincadeira toda, imagina os relacionamentos interpessoais deles, como de repente eram. E acontece com a gente hoje, é só a gente se colocar no lugar. Pensa, o irmão, a mãe, a tia, a avó, o amigo, o patrão, o vizinho, pessoas que mexem com você ao ponto de você assim, caraca, eu pegava um pedaço de pau de perna de 3 e lascava na perna dele. Isso é normal, porque é inerente do ser humano. Relacionamentos são complicados. E se nós não colocarmos o domínio próprio como base, ou seja, se eu não utilizo do amor de Deus na minha vida como eu nasci de novo, e com o amor de Deus o domínio próprio já está em mim, mesmo que eu não tenha essa percepção, e isso é uma realidade profunda da nova criação, querido, é que se mesmo você for assim, Jorge, eu não consigo ter domínio próprio, a palavra vem na goela, eu falo mesmo. Querido, minha querida, posso te falar uma coisa? Jesus morreu no cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus, e os discípulos receberam o Pentecostes, receberam o Espírito Santo, e eu, você que nascemos de novo, recebemos esse mesmo Espírito. E o fruto desse Espírito, ou seja, como nós já fazemos parte dessa árvore que se chama Cristo Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, nós já temos em nós o fruto. Talvez você seja um cara muito amoroso, talvez você seja um cara muito paciente, talvez seja um cara de paz, mas chega um momento que você explode e fala, não tem domínio próprio, você fica cego. Você pode ter certeza, querido, pode pedir a Deus e Ele dará a você o autocontrole, o domínio próprio, para que você consiga viver. Isso já está em você. Você fala assim, eu fui para a igreja, mas eu continuo mentiroso. Querido, você pode estar com hábitos da velha criatura, mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, você pode transformar o seu caráter com as Escrituras, com o contato com Deus, através, como eu sempre falo, das disciplinas espirituais. Jejua, Senhor, eu vou jejuar aqui por causa dessa situação, porque eu estou me sentindo fraco e tendencioso a caminhar num caminho de ira sem volta. E o interessante é o seguinte, se eu não tenho esse autocontrole sobre mim, eu estou sendo o quê? Sendo cortês com o diabo. Eu estou sendo cortês com o diabo ao ponto dele vir e fazer aquilo que ele bem entender na minha vida. Não deis lugar aos diabos. Você pode se irar, mas a sua ira, ela tem que ter sempre um limite. Esse limite é, Jesus, no meu lugar, faria o quê? Opa, daqui para cima eu passei do que eu deveria. Daqui para cima eu perco o meu controle. Então, se você sabe qual é o seu limite, e o autoconhecimento é muito importante, e tem muita gente que tem medo disso, de se autoconhecer. Não tem problema de você se autoconhecer. Na realidade, a Bíblia fala isso. Porque como é que você vai ter domínio próprio, querido? O Espírito Santo te dá, amém, glória a Deus. Mas se você não exercer, não dar o primeiro passo, não viver isso, o que vai acontecer com você? Você vai ser hipócrita, que nem eu sou em muitas outras situações. Nós vamos ser alguém que fala algo e não pratica. E a Bíblia nos confronta, falando que se o nosso proceder, ou seja, do jeito de eu viver, do jeito de eu andar, do jeito de eu me relacionar, não exceder aos escribas e fariseus, literalmente era, não exceder as pessoas que conhecem muito a lei, não tem sentido nenhum. Nós lemos nos versículos anteriores, de Mateus 5 ainda, no capítulo que a gente está. Mas não fica só aí. Ele fala o seguinte, olha, e qualquer um que disser, aonde? Lá no seu coração, raca. Raca é uma palavra no hebraico que muitos textos, eles não, o português, por mais que ele seja muito rico, ele não consegue atingir o nível de detalhe. Então, às vezes, uma palavra tem uma frase praticamente para completar o raciocínio. Por isso que é bom você ter uma Bíblia de estudo, uma concordância da Bíblia com concordância, buscar um dicionário bíblico que ela vai ampliar. Um dicionário bíblico, por exemplo, eu esqueci o nome exato do livro, mas sim, tem um dicionário bíblico que você procura a palavra, ela vai ter essa especificação. Como eu falei para vocês, eu uso a Bíblia Dake, e essas informações que eu peguei foi da Bíblia Dake, e fala o seguinte, que raca é a mesma coisa que chamasse a pessoa de tratante, de salafrário. Hoje em dia seria 171. Isso era para a época, a pessoa só tinha o nome dela, era assim, o Jorge Marceneiro, né? Como se fosse assim, o Jorge do TI.
O Jorge do TI, ele é hacker. Se alguém falar assim, ele é salafrário, ele é 7-1, ele é tratante, a pessoa que só tinha de fato o nome, que é basicamente o que a gente tem hoje, né, o nosso nome na praça, que o conceito que não mudou muito, mas se a minha reputação fosse atribuída a essa palavra, as pessoas ao redor de que ouviram aquilo iriam já me olhar com outros olhos. Opa, peraí, fica longe desse cara, que esse cara não é flor que se cheire. Esse cara é meio estranho. Ele fala, se você olhar pro seu irmão e falar o seguinte, esse cara não presta não, cara, esse cara tá na igreja não sei pra quê. Você será réu do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Era um comitê, uma reunião de 71 pessoas, essas 71 pessoas, de juízes na realidade, e essas 71 pessoas, elas eram presididas pelo sumo sacerdote, que era a representação da única pessoa que poderia ir diante do lugar de sacrifício e sacrificar pelo pecado do povo de Israel. Olha o peso que tinha. E aí ele fala que é o seguinte, eu vou voltar aqui um pouquinho, estou usando o computador como base, e aí, e qualquer que ele disser, ele é louco, será réu do inferno. A palavra louco aqui, ele traduziu do grego como louco, mas ela é utilizada como moros. Moros é a mesma coisa que alguém que não tem consciência de espiritualidade, ou seja, alguém que como se fosse alguém que ignorasse, e mesmo que ele fizesse tanta força para que fosse atingisse aquela condição, né, de não, eu sei quem é Deus, eu sei que existem anjos e demônios, eu sei que é isso, ele não conseguia entender a lei, ele não conseguia absorver a lei, ou seja, ele está falando o seguinte, você que conhece a lei de Moisés, que só acha que, literalmente, se eu for lá e matar o cara, no seu intuito, no seu coração, na sua mente, você trazer para si e falar o seguinte, o Joãozinho lá é a pior pessoa do mundo, é um tratante. O que acontece? Quando eu falo isso, eu trago peso de julgo sobre a minha própria vida. Eu aponto para alguém, né, aquela velha história, e tem vários dedos apontando para mim mesmo, e ainda tem um falando por trás. É o que as tias da escola bíblica dominical falam, professoras falam. Mas se você parar para pensar, existe um peso espiritual nisso. Quando eu acuso alguém, eu trago sobre a minha vida um peso também de julgo, porque eu julgo alguém e alguém, na realidade, alguém me julgam, né? Eu estou trazendo a possibilidade de ser tratado de forma igual ou pior. Uma coisa é eu ser alguém especular a respeito de mim falando, esse cara é um 7-1. Outra coisa é um conselho de 71 juízes, ou seja, pessoas, autoridades, olharem para você e falar assim, de fato você é o culpado. E o mais bizarro aqui é que ele fala o seguinte, se você chamar ele de louco, ou seja, essa pessoa aí, ela não merece nem estar na igreja, não merece nem ter salvação, essa pessoa aí não merece nem coisa de Deus, não sabe nem o que é coisa de Deus, aquele ar superior e religioso, que acaba gerando, a gente acaba trazendo para nós o que ele fala. Deixa eu pegar o texto aqui. Exatamente, ele falou o seguinte, qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Quando ele fala fogo do inferno aqui, eu só quero trazer a imagem para vocês. Existia um vale chamado Vale de Imon, e esse Vale de Imon era conhecido como um vale onde que as pessoas jogavam lixo. Diferente desse contexto que a gente tem hoje, um lugar, às vezes o indigente tem um lugar para ser enterrado, né? Ou o pobre, teoricamente, ele deve ser enterrado. Ele vai pedir ajuda da prefeitura, vai ter que de repente desembolsar um dinheiro para ir lá num pedacinho de terra para botar o corpo da pessoa. Tem gente que tem dinheiro, tem jazigo. Na época de Jesus era o seguinte, os ricos, eles tinham grutas, como se fossem sepulcros, né, onde que botavam os corpos das famílias ali, os mausoléus. Só que o pobre não tinha pedaço de terra para enterrar. O que era feito? O lixão, esse Vale de Imon era considerado como se fosse um lixão. No Rio de Janeiro, a gente chama de lixão de Gramacho. Imagina um lixão, um lugar onde que as pessoas jogavam dejetos lá. Não, irmão, não é o lixão que a gente pensa hoje na nossa mentalidade de vida fácil com internet, vida pós-moderna. Não é isso. Era literalmente um lugar onde que as pessoas jogavam os excrementos, sujeira, só que as pessoas também levavam pessoas
moribundas que elas não conseguiam curar e levavam para esses lugares. Quando a Bíblia fala de pranto e ranger de dente, fala o seguinte, ela está fazendo a referência a esse lugar, esse vale de Himom, que era considerado como se fosse o inferno. A referência era, o inferno é como? O inferno é igual ou pior ao vale de Himom. O lugar onde que existem fogo, como se fosse fornalhas ou lugares com chamas, para não o cheiro aquele cheiro forte, né, de coisas estragadas não perdurar pelo lugar, né, sempre tinha fogo ali constante, era sempre existia fogo, até mesmo porque a sujeira gera o betume, e o betume ele é um... Não é betume não, outro termo. Ele na realidade é um líquido que ele também é explosivo, né? E esse, até um dos problemas de um lixão normalmente, é quando você vai juntando muito lixo, em algum momento ele explode. Por quê? O gás vai estar lá e ele é altamente explosivo. Qualquer faísca que tiver, ele joga tudo pro ar. Mas isso acontece hoje na nossa vida pós-moderna. Agora imagina na época de Jesus, na antiguidade, que não se tem data, não tem nada disso, como é que era a realidade. Animais mortos, pessoas com um estado terminal, imagina as pessoas chorando, ranger de dente, né? Choro e ranger de dentes era de fato, imagina um lugar onde que tinha tochas e fogueiras, muito lixo, um cheiro horrível, né? E também tinha corpos em decomposição, existia abutres ali comendo aqueles corpos, né? Animais comendo daqueles corpos, pessoas chorando, pessoas pedindo socorro. Então, a ideia do judeu da sua época, quando falou o seguinte, quando você olha para o cara e fala o seguinte, aquele cara não consegue nem alcançar as coisas de Deus, que às vezes acontece muito, parafraseando com a nossa realidade, o próprio Cristo estava falando o seguinte, vocês estão condenados a viver no Vale de Himom, ou seja, no lugar onde que tem pessoas gritando de dor, prestes a morrer, mas não conseguem morrer, pedindo para que morram, mas não conseguem morrer, onde que existe um cheiro de morte, onde que a morte é tão comum, onde que você olha para alguém e fala que alguém não é possível compreender as coisas de Deus, você na realidade está trazendo ele um peso, um juízo, e ao mesmo tempo Cristo está falando para ele o seguinte, vocês são condenados, além do Sinédrio, vocês são condenados a de fato a viver no Vale de Himom. Imagina, você vive em Belo Horizonte, numa boa cidade, e aí você, por julgar alguém desse nível, você ser literalmente capturado e jogado num pior lixão, num pior lugar para se morar. É isso que Cristo está falando aqui. Seguindo a respeito de restituição e na oração. O que a gente entende quando ele fala aqui no versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares no teu coração que tem alguma coisa contra ti, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar-te a tua oferta. Quando ele fala a respeito de oferta, ele está falando também de uma realidade do povo de Israel, que era trazer ofertas e sacrifícios para que os sacerdotes atuassem ali, impondo as mãos, verificando, para que o pecado deles fossem remidos. Era algo comum no dia a dia do povo de Israel. Quando a Bíblia nos fala de altar, é algo muito interessante porque o altar na Bíblia fala a respeito de um lugar de sacrifício, mas também um lugar de encontro com Deus. Por quê? O propiciatório era o lugar onde que, o sacerdote ia, jogava o animal, ele queimava, mas em função também de um sacrifício do povo de Israel, ou do povo, havia uma resposta com fogo, havia uma resposta, o fogo ele queimava a carne e o sangue, e aquilo ali trazia o incenso subia, ou seja, a fumaça que subia para os céus demonstrava como o seguinte, um animal foi morto porque um homem pecou. Um animal foi morto porque um homem pecou. Quando a Bíblia traz essa realidade, ela fala de profundidades, por exemplo, que toda vez que eu cometesse um simples pecado, de repente algo no meu coração e aquilo transbordasse ao ponto de eu não conseguir me conter e executasse uma atividade, alguma atitude ilícita, eu deveria fazer um sacrifício, né? E pelo menos uma vez ao ano o povo deveria fazer um sacrifício.
Hebreus 13, do 10 ao 15, fala uma coisa muito linda. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Ou seja, dentro de mim e de você existe um altar, existe o nosso altar. E ele completa, falou o seguinte: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele foi para o Gólgota, ele foi para fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo está falando o seguinte, Paulo não, o escritor de Hebreus está falando o seguinte, olha, nós temos em nós um altar onde que aqueles sacerdotes não conseguem queimar sacrifícios. Aqueles sacerdotes não conseguem realizar nada. Mas houve um que foi sacrifício e também sumo sacerdote fez algo. E olha só o que o versículo em diante fala: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Lembra daquilo que eu falei lá no início? Que nós somos como embaixadores, que não estamos na nossa terra natal, estamos como peregrinos aqui, mas vivendo essas leis do reino dos céus. O último versículo, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre a ele, a Deus, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome. Cristo está falando aqui para os seus discípulos e os seus ouvintes que aquele que quer viver dentro de uma das leis do reino dos céus, a segunda delas é o seguinte: se eu for ofertar algo no templo, se eu for ofertar algo no conviver da comunidade e lembrar que alguém tem algo contra mim, eu devo voltar àquela pessoa e me reestabelecer com ela, porque isso é um princípio de união, né? Um princípio. Como é que eu posso ser corpo e não viver de fato a sinceridade de como corpo? E aí ele fala, o mais profundo é que deixe ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, quando você imagina o povo levava um cabritinho, uma rolinha, se não tivesse condições, um novilho, e chegasse lá e ele falou assim: putz, o fulaninho da tenda do lado lá, eu tenho problema com ele. Ele tinha que voltar aquilo tudo. Imagina a vergonha, porque olha só, ele tinha que deixar o sacrifício do pecado dele, voltar e depois apresentar de novo uma outra oferta. Olha só que louco. É bizarro. Na realidade, o cara teria que ofertar duas vezes, você teria que passar por aquela vergonha, né? Ou seja, eu pequei, estou levando algo, eu voltei e vou lá novamente sacrificar algo, mas com o meu irmão. Olha que viagem. E na realidade, o que está falando aqui, o escritor de Hebreus, melhor, está falando o seguinte: nós não precisamos mais passar por essa vergonha. Na realidade, como alguém que nasceu de novo, é cidadão dos céus, ele deve caminhar ao seu irmão, pedir perdão, porque sem isso, nem a oferta dele é aceitável. Outro ponto também muito importante, Romanos 12, de 1 ao 3, e eu termino aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um de vocês. Querido, meu sacrifício vivo é um culto racional, é um culto equilibrado, é uma vida equilibrada. E o que é, na realidade, um sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios daquele que confessam o seu nome. Nós lemos em Hebreus 13:15. Há uma realidade que só conseguimos viver sobre a lei e na lei do reino dos céus quando nós renovamos a nossa mente e quando nós, no nosso cotidiano, entendemos que o bom relacionamento uns com os outros faz com que a minha vida seja de fato o fruto dos lábios daqueles que confessam que minha vida seja um sacrifício de louvor a Deus.
Um louvor é quando eu falo dos atributos, das qualificações que aquela pessoa tem. O que é o meu sacrifício de louvor? É quando eu vivo muito bem em comunidade, eu vivo sabendo respeitar a diferença do irmão, o que Romanos 12, 3 fala, que é a quantidade de fé que cada um recebeu é particular, mas sabendo, tendo um conceito equilibrado, não sendo megalomaníaco ou desesperado, achando que pode tudo e deve tudo. Tendo essa consciência, eu quero convidar você essa semana, ou esse período que você tiver, de se autoavaliar, e eu vou fazer isso também, que é, será que de fato, o lugar onde eu me encontro com Deus, onde que eu apresento a minha vida, que é o meu coração, que é o meu altar com o Senhor, será que ele de fato está preparado, está recebendo sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome dele? Ou seja, com a minha vida, eu consigo ser alguém que aquele que convive comigo e aquele que também não tem convivência comigo perceba que eu tenho princípios que não são desse mundo, que eu tenho leis que eu vivo que não são desse mundo. Querido, vamos continuar os estudos na próxima semana a respeito dos outros 6 pontos. Vamos dividir de 2 em 2 e nós falamos a respeito começamos a falar das leis do reino dos céus, a respeito qual a perspectiva de Jesus, da lei de Moisés a respeito do assassinato e aquilo que ele entendia como realidade, que se eu intento no meu coração contra o meu irmão, eu já indico diante do mundo espiritual que aquela pessoa é morta para mim, então tem um peso a respeito disso, então como cristão não devo viver assim, eu devo viver tomando uma atitude diferenciada, e também eu posso me irar, mas não posso executar a minha ira, nem que seja pelas palavras, e se eu entender no meu coração, eu devo pegar a chave novamente do reino e utilizá-la para me arrepender, uma constante autoavaliação. E o segundo ponto é a respeito de restituir e a respeito de oração. As minhas orações só são recebidas quando eu, de fato, mesmo me irando, mesmo meu relacionamento sendo péssimo, eu consigo ter o autocontrole e a consciência de ir até o meu irmão e pedir perdão. Perdão tem nome, perdão tem data, perdão por isso, por aquilo outro. E tendo essa atitude, uma atitude de arrependimento, quando eu tenho esse autoconhecimento e essa atitude, Deus me recompensa com uma vida vivendo a boa, perfeita, o que a gente leu aqui em Romanos 12, que fala o seguinte: nós conseguimos não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Não é só experimentar, eu experimento e comprovo. Ou seja, se alguém me perguntar, as pessoas veem, eu consigo ter argumentos para falar aquilo. E quando eu só vivo isso, quando eu vivo uma vida de arrependimento, eu evito de me amoldar, ou seja, tomar um formato do mundo, e aí eu consigo experimentar através dessa renovação de mente. Que o Espírito Santo nos ajude a viver isso e que Deus te abençoe. Aleluia.